Seja bem-vindo ao Fala Expert. Hoje eu tô com a doutora Gisele Teodoro. Ela é ginecologista e muito mais do que isso. Ela trabalha com a saúde integrativa da mulher. Se você não sabe o que é a saúde integrativa, esse podcast também é para você, viu? Eu vou só dar uma lidinha para vocês entenderem como é que vai funcionar o nosso podcast hoje. Hoje a gente vai falar sobre a saúde e longevidade para mulher 40 a mais, da radiofrequência íntima até o chip hormonal. Doutora Gisele, Exatamente. Um prazer e uma honra te receber. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite e poder estar falando um pouquinho mais sobre esse assunto, que é um assunto novo. Sim. E que muita gente não conhece, né? Muita gente não conhece. Uma coisa que eu aprendi com você é saúde íntima. Existem alguns protocolos e alguns tipos de cirurgias, eu posso dizer? Procedimentos estéticos, né? Conta pra gente um pouquinho. Então, a gente dentro da saúde íntima, por que a gente fala saúde íntima e não estética íntima? Existe o termo estética íntima, existe o termo harmonização íntima, mas eu não gosto. Tá. Eu gosto de saúde íntima, porque é muito mais do que estética. Você mexe com a funcionalidade da região íntima. Então, por exemplo, um exemplo é a ninfoplastia, que é aquela plástica dos pequenos lábios internos, né? A gente reduz os lábios internos. O paciente que tem um lábio interno grande, né, ele abafa, ele assa, ele prende na calcinha, ele dói na relação, ele incha na relação, ele aumenta o risco de infecções vaginais e infecções urinárias, né? Então é muito mais, você reduzir esses lábios para paciente, é muito mais do que estética. Ela faz volume na roupa de ginástica. Sim. É estético? Mas assim, é constrangedor também. Sim. Então é muito mais do que estética. É muito mais funcional. É muito mais funcional, né, do que puramente estética. A gente tem outros procedimentos como clareamento. O clareamento, ele é estético, mas eu já atendi paciente que foi casada há 5 anos que não tinha relação com a luz acesa, porque tinha um escurecimento da região íntima. Então, muito isso mais do que estético, né? Trabalhar a autoestima. Exatamente. Né? A mulher, ela é multifatorial, né? Principalmente no sexo. Então, ela é multifatorial. Então, a região íntima da gente tudo, né? Na verdade. Se a gente não está bem aqui e alguma coisa está incomodando, outras coisas, relacionamento, a relação íntima, ela fica afetada. Já tem um estudo da Organização Mundial de Saúde mostrando que mulheres que têm satisfação, estão satisfeitas com a sua região íntima, elas são mais felizes, elas têm menos depressão, menos ansiedade, obviamente tem mais prazer na relação e tem relacionamentos íntimos mais felizes. E são mulheres líderes melhores. Aí, né? Elas são então, mães melhores porque estão se sentindo bem de dentro para fora, então, né? tem gente que acha que é futilidade, mas não é. Não é. Gente, não é mesmo. E temos preenchimento, a gente tem, porque principalmente com os 40 a mais, né? Você tem um preenchimento, existe um murchamento que acontece. Você perde as gordurinhas, né? Tem gente que, se for mais gordinha, né, quanto mais gordinha, vai perder, mas não vai ficar tão murchinha. Mas se já não for tão gordinha, o paciente perde muito. E fica flácido e com perda de tecido. Então, é pele, né? É pele. A nossa pele da pele fica flácida com o tempo. A pele do rosto fica flácida com o tempo. A pele da região íntima também fica flácida com o tempo. E pessoas que fizeram bariátrica também têm essa perda? Tem essa perda. Tem flacidez. Eu trato muita paciente de flacidez. E aí você falou da radiofrequência, vou dar um gancho aqui da radiofrequência, já para aproveitar na pergunta que eu acho que vai vir depois. A radiofrequência ginecológica, ela é uma radiofrequência, ela é um tipo de radiofrequência, a radiofrequência já é usada em estética há muitos anos, mas a radiofrequência ginecológica é um aparelho que chegou no Brasil em 2023. Caramba! Tá? Super novo. É super novo, a gente tem lá na clínica, né? E ela, o que ela traz de benefício, né? Ela é sensacional, eu falo que parece mágica, porque ela não dói. Não dói, nossa. Não corta, não tem tempo de recuperação, pode namorar no mesmo dia, pode fazer exercício no mesmo dia. Ela emite ondas de rádio, frequência, né?
Só que de uma potência maior do que a potência dos aparelhos normais de radiofrequência estética. Com um aplicador interno, vaginal, você produz colágeno dentro da vagina. Então, pacientes que estão na menopausa já há mais de 5 anos, ou às vezes, depende muito da pessoa, mas normalmente mais de 2, 3 anos, a gente vê que ela, mesmo fazendo reposição hormonal, ela tem um ressecamento vaginal, ela tem afinamento daquela mucosa, daquela pelezinha interna da vagina, ela tem a perda da elasticidade, então se torna um tubo seco, sem elasticidade e com a parede fina. O que acontece? A paciente tem dor na relação. Então você tem protocolos específicos, não é uma sessão só, mas já na primeira sessão a paciente já vê resultado. Ela vê resultado que melhora a vascularização, melhora a lubrificação, melhora a elasticidade, melhora a sensibilidade, porque melhora a inervação. Então, a paciente tem mais prazer, não só porque ela não sente dor, mas porque ela tem mais sensibilidade. Então, isso é de extrema importância. Além disso, a radiofrequência trata escapes urinários. Também? Também. Que é muito comum para as mulheres que já tiveram filhos, né? Comum paciente com mais de um filho ou um filho, enfim. Mas ela é comum, assim, a estatística é 17% antes da menopausa. Tá. E 77% após a menopausa. 77% das mulheres após a menopausa vão apresentar escape urinário em algum momento da vida. Independente de ter filho ou não. Independente de qualquer coisa. Se tiver filho, quanto mais filho, então maior a probabilidade, talvez. Sim. Porque e o tipo de, se foi cesárea, se foi... Mas tem gente que não tem parto normal, não tem nem filho e apresenta escape. Então, por quê? É enfraquecimento da musculatura da bexiga. É falta de colágeno naquela musculatura, enfraquecimento da musculatura. Então, a gente atrela exercícios, né? A gente ensina exercício, muitas vezes encaminha para fisioterapeuta, pélvica, e faz a radiofrequência. Mas só a radiofrequência, se for um escape leve, se você ensinar o pompoarismo básico, ou um exercício básico de contrai, segura 10 segundos, solta, faz isso 10 vezes, uma vez ao dia. Já é uma musculação da região genital. Certo. Entendeu? E ela associa também com ácido hialurônico vaginal, que aí mantém a lubrificação. Associa com o protocolo certo da radiofrequência, é tratamento, tá, gente? Não é paliativo. Tá não, bom. É tratamento. E existe alguma prevenção? Não. Você só trata... A prevenção seria, assim, porque tem muita parte genética, né? Tanto que, por exemplo, pacientes que tem a parte de alimentação, parte de ingesta hídrica, tem a parte de genética, tem a parte de filhos. Então, tudo isso influencia. Então, às vezes tem gente que não tem filho nenhum, nem parto normal, nem cesárea, nem nada, não está obeso, ou seja, não tem aumento da pressão abdominal, faz exercício físico, mas é uma paciente que é propensa a ter um enfraquecimento da musculatura genital. Porque quando a gente malha, a gente inconscientemente, a gente acaba malhando. Quem faz exercício físico tende a ter menos. Tá bom. Mas como o ser humano cada um é um, né? Então, vai ter gente que vai fazer exercício físico, vai ter uma alimentação rica em proteína, vai ter uma hidratação ótima, mas vai ter o escape urinário. Sim. Porque senão não seria 77%, né? Sim, é muita coisa. É muita coisa. Né? E eu queria falar um pouquinho sobre o chip hormonal. Tá, vamos que lá. O pessoal chama de chip da beleza. Ai, pelo amor de Deus, se eu falar isso aqui, eu saio presa daqui. Primeiro, gente, não é um chip, tá? É um implante subcutâneo, que a gente bota na gordurinha embaixo da pele. Né? Então, ele é ou é um tubetezinho de silicone, né, compridinho, ou que é o que dura um ano, tá. Que esse não é absorvido, né, tem que tirar depois. Ou ele parece um tic-tac. Vamos lá, fazer mais uma analogia assim, como se fosse um tic-taczinho mais compridinho, que a gente coloca no tecido celular subcutâneo. Esse é o de 6 meses. Tá bom. Né? Então, ele é usado para tratamento de hormonal menopausa, tratar distúrbios hormonais fora da menopausa, porque a gente também, principalmente em grandes cidades com estresse crônico, as pacientes têm alteração de cortisol alto por conta de estresse, paciente tem baixa de testosterona por conta de estresse, paciente tem hipotireoidismo subclínico, que a gente chama, mas é um hipotireoidismo
é mascarado, não é hipotireoidismo por conta de estresse, porque o cortisol alto, ele bloqueia a produção de um hormônio que é um hormônio da tireoide, aí a tireoide entende que não tem esse hormônio, e aí fica produzindo no cérebro o que estimula a tireoide a produzir. Então, Caramba! quando você melhora o cortisol, você melhora a coisa. Então, você usa também para transtornos hormonais. Usa em homem, né? Homem também. Pouco tempo atrás, um famoso aí revelou, um político famoso revelou que ele estava usando um implante hormonal. Isso deu uma repercussão grande, que falou que teve uma performance, etc. e tudo. Porque o homem, ele tem a gente chama de DIAN, né, disfunção, eu não sou urologista, né, gente, de androgênicos, né, disfunção dos androgênios masculinos, assim, né, então, como se fosse a andropausa, né, chama de DIAN hoje. Essa andropausa, que seria, o paciente para de produzir testosterona, igual a mulher para de produzir hormônio no ovário, só que demora mais para o homem. O homem não é igual a mulher, ele não sofre tanto igual a mulher. E ele não tem tantos sintomas, né? Mas ele começa a ter queda de libido, ele começa a ter queda de parte cognitiva, ele começa a ter diminuição de massa muscular, sarcopenia, que a gente chama. Sim. Ele começa a ter alterações eréteis, alterações de disfunção sexual, entendeu? Perfeito. E tem que tratamento, tem que tratar, entendeu? Tem que tratar. Também é usado. Endometriose. Assim, vamos lá, os 2 padrões ouro hoje para o uso de implantes hormonais, tá? Endometriose e menopausa. Inclusive, na Inglaterra, o implante hormonal, ele é doado para os pacientes. O SUS da Inglaterra, não sei se vocês sabem que nosso SUS, ele foi copiado do SUS da Inglaterra. Não sabia. É uma cópia do SUS da Inglaterra. O médico de família é de Cuba, mas o SUS, ele é um modelo igualzinho da Inglaterra. E lá funciona igualzinho, só que funciona. Né? E eles dão implante hormonal para as pacientes da menopausa. As que podem usar, obviamente, que fazem os exames, que eles dão implante. Então, assim, e aqui a gente tem algumas dificuldades. Mas como é que surgiu, vou contar uma coisa engraçada, como é que surgiu esse chip da beleza, né? Porque o Dr. Simar Coutinho foi quem trouxe o implante para o Brasil e tudo mais, que o implante já existe, gente, há muitos anos, tá? Muito implante de testosterona. O primeiro foi em 1953, se eu não me engano, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, bem atrás. Caramba! Mas ele foi produzido em maior escala e se tornou mais famoso em menos tempo. O Dr. Simar Coutinho trouxe para o Brasil, começou a produzir aqui no Brasil para tratar endometriose. E as mulheres que tratavam endometriose e que malhavam, elas começaram a ver uma melhora do corpo. Foi assim que surgiu esse nome, o tipo da beleza. Essa nomenclatura. Porque elas começaram, eu malho e eu tô vendo meu corpo melhorar. Mas assim, ninguém fica bombado por conta de implante hormonal. Nem com voz grossa, nem nada. Só se for, associa com alguma coisa, gente. Assim, não é isso que dá. Não é o implante feito para tratamento hormonal, que ele é feito, ele até pode ter alguns benefícios estéticos, por exemplo, lipedema, que não é estético, né, também é tratamento. Então, assim, hoje o lipedema, que é muito falado, que é a distribuição, para quem não sabe, a distribuição anormal de gordura no corpo. Então, a paciente tem aqui fininho, mas aqui é um quadrilzão, um colchão, e aí depois fica fininho de novo. Ou então ela é toda fininha e tem só a perna gordinha. Ou então ela é até toda fininha da perna aqui, mas tem o braço gordinho. Entendi. Isso é lipedema. Lipedema é uma desproporção na distribuição de gordura corporal. Entendi. E lipedema dói. Lipedema, você tem muita celulite, você tem diminuição de vascularização. É uma doença. E esse chip hormonal ajuda, implante hormonal ajuda. A gestrinona, que seria o chip da beleza, que o pessoal falava, ela ajuda no tratamento do lipedema. E alguém já te procurou assim, doutora, eu quero implante hormonal, eu quero ficar sarada igual a Patrícia Ramos. Sim, todas elas falam. Aí a gente fala que não é implante, não é para isso, mas a gente tem estratégias
Porque quando eu comecei a estudar emagrecimento, eu falo, hoje eu faço emagrecimento dentro da integrativa e dentro das mulheres, principalmente, bom, todas as minhas pacientes hoje são 40 a mais, né? Sim. Uma, 39, mas todas são 40 a mais. Eu comecei a estudar emagrecimento em 2015. Sim. Quando a gente estudava emagrecimento com hipertrofia. Só tinha aula de emagrecimento e hipertrofia. Sim. E eu sempre gostei do assunto. Sim. Fiz alguns cursos, mas ficou a hipertrofia ali, aprendi e tudo mais, mas eu não botei em prática porque não era o meu objetivo ali dentro do coisa. Mas quando a paciente quer algum grau de hipertrofia, a gente faz um trabalho que não é proibido. A gente faz um trabalho de hipertrofia desde que bem acompanhado, desde que com cautela, com responsabilidade, a paciente melhora o corpo, a gente consegue dar uma melhorada. Não é para ficar super bombada, sarada, Sim. Né? Mas para ficar, mas assim. E gente, implante não é, pelo amor de Deus, não é chip da beleza, não é nada disso. Implante é para tratamento de doenças. Ele é uma forma a melhor forma de falar é o seguinte: a gente tem hormônio que a gente faz pela boca, a gente tem hormônio que a gente faz injetável, a gente tem hormônio que faz gelzinho e a gente tem hormônio que faz transderme. Ele faz vaginal. É só mais uma forma. Só que é uma forma que é mais eficaz, por quê? Porque você não tem picos, você mantém uma linearidade. Você consegue, com menos dose, ter maior efeito e menos efeitos colaterais. E a dose é dada aos pouquinhos? A dose é paciente dependente. A gente sempre menos é mais. Então, a gente sempre... Obviamente que a gente, depois de um tempo, a gente ganha uma expertise e sabe que uma paciente de mais de 70 quilos, a gente não vai dar a mesma quantidade de uma paciente com menos de 70 quilos. Mas, porém, tem paciente que fala assim, eu já usei hormônio para bombar, e com mais de 70 quilos, né? Já usei hormônio para bombar e caiu meu cabelo todo. Então eu enchi de acne. Aí, essa você vai pegar mais leve. Mas se a paciente não tem história nada, aí a gente tem umas doses, assim, não tem uma dose padrão, mas a gente tem um olhar clínico, mas sempre é menos a mais. O que eu combino com a paciente? Vamos fazer uma dose, você vai pagar a implantação e o implante. Daqui a um mês a gente vai avaliar se você melhorou clinicamente. Se você não melhorou clinicamente, a gente pode colocar mais um pouquinho. Tá bom. Eu não vou te cobrar a implantação novamente, mas você vai pagar somente o implante. Sim. E o combinado não sai caro, né? Não sai caro. Nunca tive problema, entendeu? Raramente tenho que implantar de novo, mas nunca tive problema. E falando sobre essa saúde integrativa, eu quero falar sobre o seu sonho, que está surgindo, o Money Clinic. Verdade, é o Money Clinic. Gente, é uma coisa que eu fico até arrepiada, porque assim, foi um sonho mesmo, né? É um sonho, antes de ser um sonho de verdade, foi um sonho de vida, né? Quando a gente acha um propósito, né? Sim. Eu acho que a coisa mais importante é quando a gente acha um propósito na vida. Então, meu propósito é realmente assim, cuidar das mulheres de uma forma integral, 360 graus. Eu quero que ela entre na clínica, né? Que ela sinta uma experiência, que ela sinta uma experiência olfativa, uma experiência tátil, uma experiência sonora, que ela se sinta em casa, que ela queira ir lá tomar um cafezinho comigo, entendeu? É isso que eu quero. Eu quero que ela vá assim, não, doutor, eu vim aqui, eu tenho paciente hoje que marca a consulta e fala, não, eu não sei que eu vim aqui para ver uns exames, na verdade, eu vim para conversar com você, entendeu? Então, assim, isso porque eu atendo, né, eu atendi até pouco tempo no coworking. Então, a gente, na Money Clinic tem a parte integrativa com os injetáveis endovenosos, que fazem um plus. Gente, assim, ó, eu vou dar um exemplo assim, porque tem gente que não acredita nos endovenosos. Eu falo assim, mas por que serve isso? Pensa na dipirona quando você está com dor de cabeça. Sim. Se você toma um comprimido, até melhora. Mas se você faz na veia, não melhora muito mais rápido? Muito mais rápido. Então isso funciona para tudo. Sim. Se você pega uma coisa e faz direto na veia, desde que você sabe o que você está fazendo, que você sabe os efeitos colaterais, e você acompanha, né? Você sabe o que dá de efeito colateral, o que tem que fazer mais lento, o que dá um enjoo, o que tem que fazer mais rápido.
o que você pode associar com o que, você tem pHs diferentes, que você tem tudo isso, tem um estudo, né, a gente estuda tudo isso para fazer os protocolos. Sim. Mas você tem protocolo para fadiga crônica, você tem protocolo para pacientes, para melhorar a imunidade. Você tem protocolo para cabelo, pele e unha. Olha, dentro da Humane Clinic você vai ter todos esses protocolos. Todos esses protocolos. Maravilhoso. Entendeu? Tem protocolo para dor crônica, tem protocolo para reposição vitamínica, para aminoácido, para quem quer performar melhor na academia. Sim. E quer fazer aquele pool de aminoácidos. Sim. BCA, que você perde um monte no intestino, você toma e um monte vai embora. Alguns absorvem, outros vai embora. Você tem BCA no venoso. Você tem pacientes, por exemplo, que estão em tratamento pós-operatório, recuperação, ou câncer, ou bariátricos, que precisam de um plus. A gente tem o soro F, que é um soro que a gente não posso falar palavrão, que ele fala o soro é o soro F entendeu? Que é um soro muito bom. Muito bom. Entendeu? Um soro muito bom, que levanta defunto, entendeu? Olha! A gente tem professores que não gostam que a gente fale essas coisas, esses termos, mas é porque o negócio é bom demais, assim, sabe? Tem energia, tem parte cognitiva. Isso é bom. De neurocognição, parte cognição, parte neuronal, né? Neurológica, que é muito afetada em pacientes pós-menopausa. Sim. Então, são os principais. E tem vários protocolos, mas os principais protocolos são esses. Assim, perfeito. São os protocolos mais indicados. E o sonho foi o seguinte, que eu tinha um sonho realmente, eu estava numa fase que eu estava meio estagnada na carreira, e eu falei, Senhor, eu preciso abrir minha clínica, mas eu não sei como é que eu vou fazer, assim, não tá numa fase, minha filha na faculdade, e aí eu falei, eu não sei como é que eu vou fazer, sabe? E aí eu tinha um sonho, e eu falei assim, eu quero um nome para essa clínica, eu quero que ela tenha uma marca. Eu não quero que seja meu nome, eu quero uma marca forte. E aí eu sonhei. Deus me mostrava uma sala, entrava comigo, botava a mão no meu ombro e falava, filha, isso aqui é a sua clínica. E o nome dela é Humane Clinic. E eu acordei chorando, né? Falei, meu Deus. E o mais engraçado, mais interessante, essa sala tinha uma pilastra no meio. Uma pilastra no meio. E aí, eu achei que fosse uma coisa, tipo assim, tem uma pilastra, porque a pilastra é o que sustenta, o que vai sustentar. Sei lá, eu fiz uma analogia, assim, com alguma coisa assim. Pois bem, fui eu ver salas, né? São salas conjugadas, porque a gente precisava de 2 salas para ter um tamanho adequado para ter a sala de dor venoso e ter um consultório ginecológico que precisa de banheiro, etc. Aí fui lá no centro metropolitano ver as salas. Aí a menina falou, tem 3 salas conjugadas aqui, já são prontas, né, conjugadas. Eu entrei na primeira, achei legal, entrei na segunda, achei legal, entrei na terceira, tinha uma pilastra no meio da sala. É essa. Eu falei, é essa. Mas tem uma pilastra no meio da sala. Aí eu falei, justamente por isso. Que eu quero. Essa que eu quero. Deus escreve assim então, pra assim, gente. É uma coisa surreal, até me emociono, porque é uma coisa que é um sonho de vida mesmo, porque eu descobri o quanto eu fico feliz de trazer o bem-estar para esses pacientes, Sim. seja através de uma cirurgia íntima. Ontem, um paciente saiu chorando, porque o sonho dela era fazer a cirurgia, e ela nunca achava alguém que ela confiasse, e ela me encontrou no Instagram. Olha. E a gente conversou depois, através do WhatsApp, e ela criou confiança, ela viu meus antes e depois. Por isso se chama Humane Clinic, né? E aí ela, assim, saiu, me abraçou, me deu um abraço apertado, chorando assim, tipo, feliz, porque ela tinha resolvido um problema de anos, que ela sofria anos com aquilo, né? E muitas pacientes, a gente atende assim, e também de paciente de menopausa, que parece que passa um rolo compressor em cima da gente. Sim. Né? Quando entra na menopausa, tem paciente que sofre menos, mas eu tive tudo e mais eu falo que eu tive tudo para poder sentir mesmo na pele como é que é. Até o rodapé do livro lá eu tive, que está escrito no rodapé. Então eu tive tudo. E aí,
Cara, você perde sua capacidade cognitiva, eu não conseguia me concentrar para ler um texto, eu não conseguia, eu tinha brancos no meio do aula na universidade, eu tinha branco no meio da sala, no meio da aula, entendeu? Eu não sabia nem do que estava falando, se não tivesse nada escrito no quadro, eu não sabia nem do que eu estava falando, a coisa é surreal. E qual o conselho que você daria, assim, para essa Gisele, que estava no meio da menopausa, que estava com todos esses sintomas? Primeiro, se liga, minha filha, porque você é médica, você tem que prestar atenção mais na sua saúde, né? Porque quem sabe, eu não descobri, quem falou pra mim, porque o que acontece? A gente atrela muito a menopausa à falta de menstruação. Só que eu usava um DIU que não menstruava. Sim, então. E aí eu comecei a sentir uns sintomas esquisitos, né? Comecei a não dormir, comecei a ficar irritada, comecei a ter um monte de coisa, labirintite. E aí, porque os calores, eles vêm um pouquinho depois, sabe? São meses depois, pouca coisa, mas não é o primeiro sintoma. Primeiro vem as outras coisas. Aí, eu falei assim, pô, tá estranho, cara, tô sentindo isso. Ela falou, você já usou seus hormônios? Eu falei, não. Então dosa. Era uma ginecologista que trabalhava comigo. É batata. O médico sempre cuidando dos outros, esquecendo de si, né? Quando é com a gente... é diferente, entendeu? Gi, muito obrigada por ter contado a sua história. Eu me emocionei junto com você. Nada, obrigada por ter participado. Sei que a sua rotina é super atribulada, cuidando de tantas mulheres, né? Mas é muito gratificante também. Muito diferente. Deixa seu Instagram. Deixa, @Gisele, como se escreve, GISLE, Gisele Teodoro, não, desculpa. Com TH? Não, sem TH. Não? TH? Não. Sem TH. GISLE, Gisele Teodoro, sem H. Sem H. Mentira, gente. Olha só, eu tô viajando. Eu acho que é doutora Gisele Teodoro. Sabe o que eu tô falando? Eu tô falando meu e-mail. Sabe o que é isso, gente? É a reposição hormonal que tá precisando dar uma replicadinha no implante, entendeu? É doutora Gisele Teodoro, DRA, sem ponto. DRA Gisele Teodoro, pronto. E @Humaniclinic. E @Humaniclinic. Adorei, Gi. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui um pouquinho sobre a Humaniclinic, sobre o meu propósito e sobre a importância, e aumentando o nível de consciência das mulheres, da importância da reposição hormonal. Esse assunto tão necessário, né? Da importância de prestar atenção e não achar que é bobeira, não achar o que os outros vão pensar. Ai, meu Deus, o que eles vão pensar se eu vou falar que eu vou fazer uma estética íntima, alguma coisa na minha região íntima para estética, mas se é uma coisa que te incomoda, é o que eu falo sempre para os pacientes. Se não te incomoda, cara, tá tudo bem. Tudo bem. Agora, se te incomoda... Agora, se te incomoda, se é uma coisa que te traz vergonhas, que te deixa constrangida... Cara, por que se a gente tem mecanismos para mudar, para melhorar, por que a gente não vai usar? Exatamente, exatamente. Isso. Obrigada. E a gente volta semana que vem no Fala Expert.